Agora esta chamada está sendo gravada. Bem, pessoal, então essa experiência aí que a nossa Bianca nos passou, ela mostra que essa personalidade começa aí na fase fálica e vai até na fase de latência. E aqui o Bill Fortes, ele perguntou a respeito da parte cognitiva. A personalidade rígida, ela, especialmente sob a perspectiva psicossomática e psicodinâmica, guarda uma relação íntima com o funcionamento cognitivo. De que forma? A personalidade rígida é caracterizada por forte controle emocional e corporal, superego severo, alta necessidade de aprovação, dificuldade de expressar os sentimentos. Às vezes a pessoa rígida, ela pode ser boa para conversar, para se comunicar, dependendo do tipo de trabalho que ela faz, mas para ela tirar lá do inconsciente os sentimentos e perceber o que está recalcado, guardado, escondido, dá muito trabalho. O rígido vão guardar, vão usar muitos mecanismos de defesa, muitas máscaras para se esconder. E nós, psicanalistas, vamos ter que trabalhar bastante isso, porque ele, para se expressar verdadeiramente, para colocar para o psicanalista o que ele está sentindo, ele vai usar máscaras, ou seja, ele vai usar mecanismos de defesa. E vai haver uma identificação com um ideal do eu. Essa identificação com o ideal de eu é muito grande. Por quê? Porque ele mais está apto a satisfazer o desejo da sociedade, a filha perfeita, a aluna perfeita, a amiga perfeita, a esposa perfeita. Agora, tem um detalhe com relação a essa sexualidade, pessoal. O rígido, se ele estiver na dor, o rígido sabe separar o sexo do amor. Então, o rígido, ele ama muito, mas se ele estiver na dor, é perigoso, sim, ele trair. Por quê? Porque é através do sexo que ele alivia o seu estresse. Então, o rígido, ele está muito ou para o narcisismo vulnerável ou para o narcisismo grandioso. Vai depender de que se ele foi muito controlado, estimulado a ser bonito, a ser o perfeito, ou se ele foi muito dominado e humilhado. Então, vai depender de qual foi a formação dele ali na infância, porque ele se tornou uma pessoa que quer satisfazer o desejo do outro. E agora, quem gostaria de fazer uma pergunta? Eu queria aproveitar o ensejo, agradecer aos participantes por me permitir me manifestar. Eu tenho uma dúvida e gostaria que alguém pudesse me retirar essa dúvida. Não estou conseguindo ouvir. Não está saindo o áudio. Infelizmente. Cidelis, terminou as perguntas? Sim, nós terminamos as perguntas. Porque a última, acho que tinha uma Cidelis, última, né? Eu não respondi. Nós não terminamos, não. Vamos voltar para as perguntas, é verdade. Cidelis. Oi? Esse espaço aí é exatamente para abertura, né, entre um bloco e o outro, entendeu? Isso, é isso mesmo. Pode usar esse espaço aí para perguntar. Tem uma pergunta aqui, que é da Rafaela. Ela está perguntando assim, o que torna uma pessoa rígida? Entendeu? Sim. Algum de vocês quer responder, meninas? Eu posso responder para ela. O que vai tornar, né, uma pessoa rígida é uma combinação de várias coisas, né? Não é só o emocional, a parte psicológica, mas também social e até neurológica. Sabe aquela forma engessada que a pessoa tem de lidar com as coisas, né? Muita resistência para novas ideias, e isso pode acontecer por diversas questões. Medo de perder o controle,
sabe? Isso gera uma ansiedade nela, né? Que tem que ser tudo do jeito da pessoa, é uma forma dela se proteger. Ou até mesmo traumas, né? Que é experiências passadas ali que ela teve, ela pode adotar esse padrão rígido como uma defesa, né? Que a gente falou muito aqui de mecanismo de defesa, e um deles é a resistência, até em mudar esse padrão de pensamento, né? A pessoa muito perfeccionista, ela se torna inflexível, não só com ela, mas com as outras pessoas também, né? E ela não consegue aceitar, gera até conflito, né? Entre os dois, assim, nas relações íntimas ou de amizades, porque não consegue resolver, né, aquele conflito. É questão de crença mesmo também, né, enraizada, que alimenta aquela postura, né, muitas coisas que foram vistas, pode ser religiosa, pode ser moral mesmo, porque vai ter um superego rígido, né, a pessoa rígida, ela vai ter aquele lado, né. Muito obrigada. Cidete, temos mais uma pergunta aqui, viu? É da Aline Barreto. Os padrões do mundo exterior poderiam formar essa rigidez? A ética e moral da sociedade? Algum de vocês quer responder, meninas? Vou repetir, eu tá? posso Os responder, padrões do mundo exterior poderiam formar essa rigidez? A ética e moral da sociedade, acho que ela quer dizer que a ética e a moral da sociedade pode levar o sujeito a ser rígido? Sim, porque, olha só, lá na infância, a criança, ela passa do narcisismo primário, onde o eu impera, né? Primeiro, o Lacan falou sobre o eu ideal. O eu ideal é quando a criança pensa que ela é o centro do mundo, aí depois ela pensa que a mãe faz parte dela, ainda faz parte do centro do mundo, aí de repente ela passa para o ideal de eu, de acordo com Lacan. E nesse ideal de eu, não é mais eu sou o centro do mundo, ela percebe que existe a mamãe, o papai, o vovô, o tio, uma sociedade inteira, e ela tem que agradar aquela pessoa. A mamãe, de repente, não leva uma mamadeira quando ela espera, ela faz um cocôzinho ali e fica suja, não se troca ela naquele momento, ela vai se frustrar, e com isso ela vai querer agradar, sorrir, ser boazinha, para que ela seja atendida. Então, ela vai para o ideal de eu, que é o narcisismo, o segundo narcisismo. E nesse narcisismo, essa criança ela vai desenvolver o superego, que é querer agradar a sociedade. E ao longo da vida, ela vai levar isso, internalizar e levar para a vida, para a escola, para a sociedade, por onde ela for. Mais alguma pergunta, Márcio? Não, acho que terminou as perguntas, aí pode seguir o bloco. Sim. Então, agora, Rosângela, qual é a importância da infância na estruturação da personalidade rígida? Então, a fase da infância é um período muito crítico, né? E é justamente nesse momento que a criança vivencia situações que podem levar à repressão emocional, especialmente em relação à sexualidade e à busca por afeto e aceitação. Inclusive, essa parte dessa energia, dessa formação da miranização, né, na criança, ela se desenvolve em duas fontes, é como se fosse duas fontes de energia que são diferentes, né, que é a parte do afeto e a parte sexual. Então, se ela está recebendo ali mais afeto, então ela vai ser aquela criança que vai ser menos, digamos, rígida, né? Agora, se ela recebe mais repressões, tanto interno, que ela é do ambiente familiar, quanto também da sociedade, ela vai ficando cada vez mais, digamos, rígida. Muito Né? bem. Então, ela tem essas duas fontes aí de energia completamente distintas, né? Então, é aí que a parte da sexualidade e a parte do afeto. É isso, Sibeli? Isso, muito obrigada, Rosângela. Ivanilda, agora é para você essa pergunta: qual é o papel da psicanálise e da terapia no tratamento da personalidade rígida? A psicanálise, junto com outras abordagens, né, como a terapia corporal,
ela pode ajudar a acessar as raízes infantis, né, da rigidez, e também promover uma maior consciência emocional e desbloqueios, né, energético, e a liberação também, a liberdade, no caso, né, na expressão dos sentimentos. De que forma? A gente pode ajudar o paciente analisando, né, explorando essas raízes, como eu falei, das suas rigidez, a associação livre, a análise das resistências, né, para ele poder desbloquear esses padrões inflexíveis, né, da mudança, também para ele lidar com essas emoções e com o mundo. A gente pode criar um ambiente seguro, né, a interpretação na psicanálise, né, o terapeuta, ele oferece essa interpretação, né, sobre os padrões inconscientes, então surge ali um material, e aí a gente leva para o paciente e ele vai se ajudar, né, a ganhar essa consciência nas dinâmicas internas dele. Como já dizia Freud, né, trazer do inconsciente para o consciente. Muito bem, muito obrigada, Ivanilda. Agora, Ângela, será que é possível tratar o rígido? Quais são os benefícios de tratar a personalidade rígida? Possível né? Mas quais são os benefícios? Olha, Sibeli, os benefícios, eles incluem aí, né, o equilíbrio emocional maior, né, e melhora os relacionamentos, e desenvolve uma expressão mais saudável na sexualidade, e diminui também os comportamentos compulsivos e autossabotadores, né? Tratar a personalidade rígida não significa que a gente tenha que desmontar as bases dessa personalidade, que é uma coisa que vai sendo construída ao longo dessa história, né? Então, a gente pode, no tratamento, flexibilizar esses contornos, né? Torná-los mais flexíveis, né? Para permitir que o sujeito tenha uma existência mais livre, mais afetuosa, mais vital, né? E ao contrário do que se pensa, que não precisa, que ela não precisa ser destruída, né? Mas ela tem que ser compreendida em toda a sua história, em toda a sua história. Como se formou aquela personalidade, da onde veio, quais foram as implicações da sua sociedade, do seu tempo, da sua família, das suas relações, das suas teias de relações, né? E para isso a gente vai explorar a infância, né, Ângela? Vai explorar para querer saber o que aconteceu ali na infância daquela criança, né? Nesse sentido, a análise ela pode ajudar essa pessoa a reencontrar com os seus afetos, né? Ele vai ter um acesso progressivo a esses afetos que foram recalcados e reprimidos, inibidos, né? Certo. E ele também começa a reconhecer a sua tristeza, a sua raiva, o medo, todos os afetos que ele passou a se defender, né? Automaticamente deles. Porque... Então, Ângela, eu quero fazer um comentáriozinho aqui. Por exemplo, Sim. Pessoal, olha só, uma criança que ela assim, passou por muitas coisas, ela foi muito repreendida, ela apanhou muito dos pais. Então, assim, uma criança, quando ela apanha, assim, os pais só repreendem, ou então existe ali aquele negligência em sentido emocional mesmo, mas ao mesmo tempo só cobrança, nada de afeto. Aquela criança também hoje, as crianças de hoje, elas vão observar esse tal de empoderamento feminino da maneira errada, onde não existe aquela ser maleável, entender que o homem e a mulher fazem um par. Muitas vezes a mulher ela fica muito rígida, muito dura. Ela chega ali, as mulheres ficam tão endurecidas que elas não querem mais ter um par, elas querem ficar sozinhas, elas não conseguem nem dançar direito. Então, a gente, com relação a tratar a rígida, a gente vai pedir, chega na sua casa e tenta dançar. Quando a mulher, por exemplo, ela está ali querendo ela carregar o mundo nas costas, e ela não entende que ela precisa dividir essas tarefas com o homem que ela tem em casa.
Porque muitas vezes, se a mulher, desde o início do casamento, ela pegar toda a responsabilidade para ela, o homem vai se acostumar e vai deixar. E ela vai ficar cansada, mas ela vai pegar mais e vai pegar mais. Por isso, o ombro vai doer, ela vai somatizar, vai doer o pescoço, vai doer os ombros. Então, ela precisa de tentar dançar um pouco para se soltar e ir conversando e fazendo ela perceber que é preciso delegar tarefas. Agora, nós vamos para a pergunta 4, que é para Bianca. Por que, Bianca, é importante entender a personalidade rígida? É importante que a gente possa estar entendendo essa personalidade, identificando ela no paciente, né, para que a gente possa ajudá-lo a conviver em sociedade, né, porque essa rigidez toda dele vai interferir nas relações interpessoais. Então, a gente podendo identificar, vai conseguir ajudar ele, né, trazendo aí um tratamento eficaz e podendo trazer um equilíbrio, leveza e até uma certa harmonia para as interações sociais desse indivíduo. Muito bem. E, pessoal, eu gostaria agora que vocês comentassem, as pessoas que estão assistindo, sobre o que aprendeu aqui hoje. Eu gostaria que alguém pudesse falar, eu quero falar, e falasse o que aprendeu do pessoal que está assistindo. Velho, tem perguntas. Ah, tá. Vamos para as perguntas, Márcio. O Sidney está perguntando o seguinte, Sidney Almeida da Silva, pensando na divisão clássica freudiana de estrutura da personalidade, em que se encaixaria mais a estrutura rígida, a perversa ou a neurótica? Podendo fazer essa identificação. Bom, a estrutura de personalidade rígida, ela está mais voltada para a perversa. Por quê? Porque quando o rígido, ele contorna o complexo de Édipo, ele vai ser um neurótico, mas isso vai depender, de níveis. Ele pode tanto estar no neurótico, quando é mais leve, quanto ele pode ir até no perverso. Vai depender do nível, mas assim, o rígido, ele tem um pouco, sim, do pé na psicose. Ele é um neurótico, e existem muitos neuróticos que, em algum momento, ele pode surtar. Por que o pé na psicose? Por que o pé ali na perversão? Porque o rígido tem um desejo sexual exacerbado. Ele, por exemplo, é aquela criança que ele ali na castração, ele conseguiu, por exemplo, driblar a castração. Ele quis agradar a pessoa do mesmo sexo que ele, e não rivalizou com aquela pessoa, mas quis agradar. E então ele passou a tentar agradar todas as outras pessoas, mas lá no inconsciente dele, ele guardou muita dor, ele guardou todo aquele recalque, aquele sentimento ali da sexualidade. E como o rígido, ele é aquela pessoa que ele vai irrigar o sangue no órgão sexual, o desejo sexual dele é intenso, então quando ele está na dor, quando ele está na depressão, quando ele está numa dificuldade, o jeito dele de tirar o estresse é através do sexo. É perigoso, sim, de alguma maneira, ele agir de uma maneira que não seja bem correta, de acordo com a moralidade dele. Ele sair daquela moralidade toda. Por quê? Porque ele vai usar alguém que ele não ama, que ele não está interessado, para suprir essa necessidade da sexualidade. E também pode ser que, se não for tratado, se essa pessoa, dependendo do grau,
porque tem vários graus, assim como a psicopatia. Existe o psicopata criado num ambiente bom, e por isso ele consegue ter aquele controle. O rígido é a mesma coisa, tem vários graus. Mas se o grau for patológico, ele vai para o fetiche, ele pode, por exemplo, querer usar alguém, pode se tornar até mesmo um abusador. Aquele homem que em casa ele trata a família como um altar sagrado, mas ele sai na rua, tira a roupa e mostra o pênis para as mulheres, ou vice-versa. Aquela mulher que parece uma santa, fala que vai ali na esquina e vai encontrar outros homens. Então, isso aí, infelizmente, o rígido patológico pode ter uma tendência, sim, para perversão, e é um neurótico com o pé na psicose. Pode falar, Bianca. Acho que a próxima questão ali é do Biofontes. E ele vai perguntar qual a limitação do pensamento crítico e criativo dessa personalidade rígida, né? E, bom, ele fica bem limitado nessas questões devido, né, a essa rigidez ali que vem do superego, né? E quando é o pensamento crítico, ele não tem muito essa iniciativa de estar questionando, né, ou tentando ver de outra forma, flexibilizando as críticas, né, e para o lado criativo também vai ter essa dificuldade por conta da resistência à mudança, à incerteza, porque ele também tem uma baixa espontaneidade, né, ele tem um excesso de perfeccionismo, então ele se limita a ser criativo e também crítico, né? É isso. Muito bem, muito obrigada, Bianca. Pessoal, alguém mais quer fazer algum comentário? Nós ainda temos um tempinho aqui. Alguém mais quer fazer mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade, por favor. Tem mais uma pergunta, Cidelis, aqui, ó, da Aline Barreto. A Bianca quer ler, Bianca, essa pergunta? Posso ler, sim. Eu acredito que, apesar da personalidade rígida ter seus benefícios, ela pode comprometer o indivíduo em suas relações sociais e também como ele vê a si mesmo, não só na parte exterior, mas também na sua própria psique. É necessário fazer análise e destacar as camadas dessa cebola, que o analisando o rígido carrega todos os seus traumas e medos a fim de agradar os outros. Acho que é um comentário, né? Isso. Então, a Aline, ela tem toda a razão. E, por exemplo, o rígido vai ter que aprender ao longo da vida que, por exemplo, ele muitas vezes ele chega em casa, ou uma mulher que o marido não é bom, aquele marido bateu nela, aquele marido maltratou ela, e ela vai abraçar esse marido e vai tratar ele muito bem. Então, ela vai ter que aprender a olhar para ele e falar, eu estou te tratando assim, não é porque eu quero. Eu estou tratando você bem assim, não é porque eu me sinto bem com você. Ou até mesmo ela vai, de certa forma, quase que se estuprar de uma certa forma, porque ela não quer sexo, mas ela vai fazer sexo. E ela vai sentir dor ali na parte sexual dela, porque ela não queria. E ela vai falar, eu não queria, eu estou fazendo isso porque é a minha personalidade, é o meu jeito de ver, mas eu não estou bem com você. Eu não estou me sentindo bem com a maneira que você está me tratando, eu não estou me sentindo bem com isso. E nós vamos ter que, no caso das mulheres, trabalhar isso, e no caso dos homens também, porque os homens também, rígidos, são muito abusados pelas companheiras, de certa forma, porque a pessoa, quando percebe que o outro tem ali uma certa dependência emocional, uma certa carência afetiva, ela pode se aproveitar disso. Então, vagarosamente, a gente vai ter que falar, ajudar a pessoa a entender, olha,
Você não gosta mais da sua religião e tá tudo bem, você não gosta e pronto. Você não quer ter aquela amiga tóxica, fala para ela, eu não quero ter essa. Olha, você não é minha amiga, eu não acho que é legal. Você tem o direito de escolher com quem você quer ter amizade. Você tem o direito de decidir com quem você quer interagir. Por que é que você está interagindo com alguém que não te trata bem? Nós vamos ter que ajudar o rígido a pensar, porque o rígido, ele se tortura o tempo todo tentando ser o filho perfeito, a esposa perfeita, o trabalhador perfeito, e ele precisa de entender que dessa maneira ele está se autoflagelando. Deu para a Aline entender? Ela está de acordo, Aline? Acredito que ela respondeu, Cidelis, o que o Márcio pediu, né, para colocar o que ela aprendeu na aula hoje. Acho que ela fez um resumo. Colocou ali, eu fiquei muito feliz com isso, viu? E agora, pessoal, então, se alguém, nós já passamos aqui da parte das perguntas e respostas, temos mais 5 minutos, e aí esse tempinho agora eu vou pedir para as meninas, cada uma, fazer um comentário. Primeiro, a Rosângela vai comentar o que é sobre alguma coisa que ela quer a respeito do rígido, a respeito da mesa redonda, do pessoal estar aqui ouvindo ela. Depois, nós vamos passar para a Ivanilda e, consequentemente, a Ângela e a Bianca. 1 minuto para cada uma. Bom, eu só tenho que agradecer, Cibele, é mais um conhecimento, todos nós estamos aqui aprendendo cada vez mais, né? Eu acredito, tipo assim, que é uma oportunidade importante para nós, e quero agradecer demais a você, ao Márcio, e a presença de todos os convidados também, e isso aqui é mais uma aula, e se a gente for dar uma ênfase aqui nesse conteúdo aqui, eu acredito que vai a noite toda. Então, eu vou deixar também a oportunidade para que as outras também falem mais alguma coisa, ou que tenham alguma pergunta para poder fazer. No mais, é só gratidão mesmo. Muito obrigada por ter participado, muito obrigada mesmo, foi um prazer ter você aqui na nossa mesa redonda, Rosângela. Muito obrigada, Cibele. Agora, Ivanilda, por favor. Também, vou só completar, quero agradecer, e é um espaço aberto, né, para aprendizado, a gente vai construindo ideias, aprendendo uns com os outros, e isso é muito bacana, né, é coisas que a gente não sabe, passa a saber, e é o conhecimento que vai sendo passado adiante. Agradeço, Cidete. Muito obrigada a você, Ivanilda. Foi muito bom você participar aqui com a gente. E a gente conta também com vocês todas, né, para as nossas próximas mesa redonda. Agora nós vamos ver aqui o que a Ângela tem a falar para a gente. Olha, super importante estarmos aqui reunidos, né? Todos com interesse na psicanálise, uns aprendendo com os outros. A psicanálise, ela leva a essa relação, né, dos pares com seus pares, e aqueles que também têm um interesse em se enfronhar para dentro da psicanálise, não só a nível individual, pessoal, mas também em relação à questão da profissionalização, né? E todo mundo está aqui tentando, né, indo nesse caminho, nesse sentido. E eu agradeço muito pela oportunidade. Nós é que agradecemos a sua presença, foi maravilhosa, Ângela, muito obrigada também. Agora, por favor, Bianca, é a sua vez de falar. Bom, eu também, como todas, né, quero agradecer essa oportunidade. Eu fiquei muito feliz, né, e esse projeto aí que o Márcio está liderando, eu acredito que seja um projeto muito importante para cada um de nós que está aqui, né, tantos que ainda estão como ouvintes, mas que logo vão ter o seu espaço de fala. E quem, né, tiver essa oportunidade, que aproveite, né, porque é uma forma da gente adquirir conhecimento, ter um relacionamento com os pares, como a Ângela falou, e tá aprendendo mais, né, como a Ivanilda falou. Então, eu fiquei muito feliz de participar, agradeço, e pode contar comigo para os próximos, porque eu tô a fim de me desenvolver. Muito bom, eu fico muito feliz. Agora gente, só tenho a agradecer
a todos vocês pela participação aqui. Muito obrigada também, professor Márcio, por ter nos dado essa oportunidade. E, pessoal, essa mesa redonda é, de uma certa forma, um treinamento para todos. Então, assim, nós vamos intercalando para mais pessoas participarem. E eu agradeço imensamente a presença de todos. E na próxima mesa redonda, que vai ser a semana que vem, do Márcio, vocês estão novamente convidados a participar. Ele depois vai colocar para vocês aí direitinho o link, que dia vai ser, e daqui a 15 dias eu vou estar aqui novamente como moderadora. Eu não sei quem é que vai participar comigo, porque o Márcio é que vai escolher, e é para ter oportunidade para mais pessoas. E, pessoal, olha, a gente está muito feliz com a participação de todos, e eu vou falar sobre depressão e seus muitos ângulos. Como reconhecer uma depressão? Isso na minha próxima mesa redonda moderadora, né? Como moderadora. Então, assim, eu espero muito a presença de todos, agradeço as participantes de hoje, e foi um prazer interagir com todos vocês. Beijo, muito obrigada a todos, gente. Quero agradecer, Cidelis, a todo mundo também, viu? Estão se empenhando, foi a coisa mais linda essa mesa, tá? Quero saber, a gente já está há muito tempo aí acompanhando, né? Essa mesa foi maravilhosa, entendeu? Muito objetiva, né? Deu para compreender todo o conceito, o desenvolvimento, concluímos muito bem, tá bom? Aqui eu quero agradecer ao Matheus Scherer, né? Nosso amigo lá, professor, também está aqui acompanhando aqui pelo nosso Instagram. É uma pessoa que tem um potencial violento, estou muito satisfeito com a presença dele aqui. Tá? Também da Jacques Lowe, também pessoal que ficaram aqui o tempo todo acompanhando pelo Instagram. Tá bom? É isso aí, é o espaço de todos aqui, democrático. Todos nós que estamos assistindo aí, acompanhando, vão sentar nessa mesa redonda, tá bom? Porque esse é o nosso objetivo. Ok? Aqui vamos passar de ouvintes a pessoas que ensinam. Ok? Vamos se acostumando com a ideia, né? Tem essa questão de ser um ambiente virtual, então a gente fica menos inibido, né? Menos inibido, entendeu? Se ficar, não se sentir bem, fecha a câmera, tudo bem, mas vamos colocar nosso conhecimento para frente, tá bom? Próximos passos nossos é dividir todo o grupo em grupos temáticos, como disse no início aqui, para quem não estava, 5 dias na semana, um dia psicanálise, um dia vamos tratar de análise de comportamento aplicado, ABA, autismo, outro dia vamos falar sobre a parte de trabalhar com a parte educativa, tem muitos doutores em educação aqui, não podemos perder essas pérolas, tá bom? Ok? Temos advogados também, para a gente poder falar aqui, tudo voltado para o tema, sempre voltado, vai ser sempre psicanálise e autismo, tá bom? Ok? Os psicólogos também vão entrar falando sobre os transtornos opositivos desafiadores, tá bom? Sobre as comorbidades, né, que atingem esses pacientes e que precisam ser tratados também, tá bom? São muitos temas, eu vou dividir durante essa semana aqui grupos temáticos, e aí já vou colocar no grupo, e aquelas pessoas que tiverem interesse em participar das mesas vão se pronunciar, vamos fazer uma reuniãozinha rapidinho antes para a gente estruturar tudo, para fazer bonito como nós fizemos hoje, né? A Cidete teve um trabalhinho aí, né, Cidete? Com a turma aí para ensaiar e acompanhar. Isso valeu muito, quero dizer para vocês que isso mostra muito empenho, ok? Muito feliz com vocês, tá bom? E vamos em frente, então, ok? Até a próxima. Não esqueçam e daqui 15 dias eu estou de volta, pessoal, tá? Falando de depressão e seus muitos ângulos, e me aguardem aí. Isso. Participem e convidem outros. Não esqueçam de preencher o formulário de presença aí, que quando eu desligar aqui vai cair o formulário e não tem mais jeito, tá bom? Formulário de presença é para poder receber o certificado lá no e-mail de vocês. Ok? Até a próxima, então. Obrigado a todos, hein?